Ei pessoal, e aí, tudo bom? Eu, Hugo Facundo, canal Tem Facundo na América. Lembrar o pessoal aí para deixar aquele like gostoso. Se você não é inscrito, essa é a oportunidade, ok? Clica aí e não esquece de marcar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, ok? Esse vídeo, gente, eu não ia fazer ele hoje, mas o fato é que o ataque, né, à Síria tornou a coisa muito, vamos chamar assim, urgente. E inclusive já teve até alguns comentários aí no canal, né? E pelo Tem Facundo na América lá, a fanpage, no Facebook, pedindo para eu comentar sobre isso, tá? Por isso mesmo, inclusive, como eu não estava programado de fazer nenhum vídeo, eu acabei não anotando o nome do pessoal para os salves, ok? Então vocês me desculpem, mas no próximo vídeo eu vou fazer os salves que estavam prometidos, tá ok? O único salve que eu vou ter de deixar aqui agora é para o Anderson Nascimento. Muito obrigado. Meu primeiro patrão, né? É o meu primeiro patrão. Foi lá e se cadastrou no Patreon, na conta do Patreon, e fez lá o registro com uma doação mensal para o canal. Obrigado pelo apoio, viu? Meu primeiro patrão, agora eu sou empregado. Mas pessoal, vamos lá. O ataque, né, esse chamado noticiado ataque-resposta, né, à Síria por ter utilizado as armas químicas, o que é, lógico, totalmente reprovável, né, porque inclusive esse tipo de armamento é banido há muitos anos, há décadas, na verdade, né? Então, mas a gente precisa entender o contexto, tá? É preciso entender o contexto. A maioria das pessoas que estão aqui no canal, até pela idade, talvez não entendam de imediato o que eu vou falar agora, porque não viveram o momento que eu vou citar como exemplo aqui, ok? No século passado, ó, tá vendo como é antigo? Nosso país vizinho aí, a Argentina, ela viveu o grande problema político, né? Ainda tinha o governo militar. Não estou fazendo aqui julgamento, mas vamos reconhecer que em todos os períodos militares, em alguns lugares mais do que os outros, a exemplo de ditaduras de esquerda no mundo também, foram governos muito totalitários e governos que mataram muitas pessoas pelo simples fato de discordarem delas, tá? A Argentina, nesse caso, estava numa crise incrível. A popularidade do governo estava literalmente no chão. E, salvo engano, o presidente da época se chamava General Gualtieri. O pessoal mais jovem que não viveu, né, não acompanhou esse fato na época, pode pesquisar no Google. Você bota lá, Guerra das Ilhas Malvinas, ou Falkland, como os ingleses chamavam. Pequeno resumo: durante essa crise incrível, a Argentina declarou guerra contra a Inglaterra, reivindicando a soberania sobre as ilhas, que em espanhol tem o nome de Ilhas Malvinas, e em inglês de Ilhas Falkland, que é um território inglês até hoje, que fica muito próximo ali da Argentina. Quando o governo argentino fez isso, ele promoveu o chamado efeito de nacionalidade, efeito nacionalista, e toda a população argentina que estava literalmente nas ruas contra o governo, pelo fim da ditadura, pelo fim do governo Gualtieri, se uniu sob o pretexto da soberania nacional. E foi um desastre para a Argentina, tá entendendo? Eu acho que em menos de 30 dias, não me recordo ao certo, não fui lá pegar os dados exatos, né? Tem muitos anos isso, tem décadas já. Mas em 30 dias a Inglaterra acabou com essa história. Mandou porta-avião, mandou não sei o que, blá blá blá, puf.
E literalmente a Argentina teve de se recolher, né, ao fato. E aí o fluxo das coisas voltaram ao normal, o governo caiu e a vida seguiu, né? Por que eu estou fazendo esse vamos chamar pré-briefing, né? Para você entender, para você que não lembra desse fato histórico, tentar entender o contexto atual. O atual presidente está sofrendo a pior, na verdade, aprovação interna da sua administração. Ele que chegou a ter 44% de aprovação, que é baixíssimo para um governo novo, né, recém-eleito, está aí se esbarreirando em 34%, 35%, segundo a última pesquisa Gallup. E tem toda essa pressão aí sobre esse envolvimento da Rússia, né? Com a campanha e tal. Se você não leu hoje, vá lá, está disponível na internet, né? Na página do New York Times, uma matéria foi publicada hoje, na quinta-feira, que revela coisas impressionantes sobre o envolvimento da Rússia. Traz informações sobre as investigações que estão sendo feitas pelo FBI, o quanto que a CIA já repassou para o FBI, porque aqui, como eu já expliquei em outro vídeo, as agências elas têm competências definidas por lei. Então, a CIA não pode investigar nada dentro dos Estados Unidos. Essa incumbência é exclusiva do FBI. Então, tudo que ela obteve fora dos Estados Unidos, os ataques cibernéticos, as influências da Rússia sobre a campanha, ela foi obrigada a repassar isso para a CIA. Além, é claro, de informar aos comitês de segurança do Senado, né, do Congresso americano. Então isso, vamos chamar assim, teve uma explosão maior hoje. Se você não leu isso, tem a oportunidade de buscar aí a edição do New York Times, tá? E aí, gente, somem o que está acontecendo agora, baixíssima popularidade, evidências, né? Investigação forte, pesada de agências como a CIA e o FBI. E a coisa está ficando muito feia. Eu, inclusive, comentei em um vídeo antigo de um outro youtuber, do JC, vou falar aqui, não tem problema nenhum. Eu comentei dizendo assim: cada um tem as Ilhas Malvinas que pode. Cada um tem as Ilhas Malvinas que podem. Então o que acontece? Tava toda essa história aí sobre a Coreia do Norte, né? O presidente chinês está aqui nos Estados Unidos. Toda uma pressão dos Estados Unidos, né? Dizendo que se a China não apoiar, vai resolver o problema só. Resolver o problema só é guerra. Tá entendendo? É um ataque. Porém, atacar também a Coreia do Norte trará consequências mais fortes. A Coreia do Norte, vamos dizer assim, a Coreia do Norte não é uma Síria. Aí você fala, mas a Síria tem um apoio da Rússia. Mas a Rússia, com toda sua onda, com toda sua prepotência, ela também não quer uma guerra contra os Estados Unidos. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência sabe que uma guerra entre Estados Unidos e Rússia acaba com o mundo. Então, qualquer um dos dois vão atacar, ou seja, vão usar uma Coreia do Norte, vão usar uma Síria, vão usar sabe? Eles não vão se atacar diretamente, senão é o fim do mundo. E até mesmo o presidente daqui consegue saber disso. E o de lá nem se fala, que o de lá é uma águia.
Apesar de águia ser o símbolo daqui, né? Então, a minha percepção do que está ocorrendo agora, com esse ataque que ocorreu, né, na noite dessa quinta-feira, eu até aguardei um pouco mais para fazer esse vídeo também, depois que o pessoal começou a falar e tudo, porque eu quis buscar mais informação, li mais de uma fonte, li jornais do Brasil, li jornais aqui dos Estados Unidos, dei uma pesquisada também em algumas publicações que saíram na Europa. Há de certa forma, um pouco percebido em um determinado momento, um certo alinhamento da informação. Em alguns casos, tipo, mais uma reprodução do que de que uma outra mídia já havia publicado. Mas aí envolve esse contexto que eu estou dizendo. Baixa a aprovação do governo. Baixa aprovação que está sendo ainda mais complicada com a questão das investigações sobre o envolvimento da Rússia nas eleições aqui. Então, cada um tem as suas Ilhas Malvinas. O presidente daqui, com certeza, deve estar muito, mas muito agradecido ao Bashar al-Assad, que é o presidente lá, né, o líder lá na Síria, por ter feito essa atrocidade de atacar a população, né, os civis, utilizando-se do gás sarin. E por quê? Porque deu essa oportunidade de os Estados Unidos promover uma reação militar, que é importante porque vai trazer aquele mesmo efeito que houve na Argentina. Historicamente, aconteceu isso com Bush, quando ele fez o ataque. Quando ele resolveu atacar o Iraque, né, aquilo tudo fez com que, na época, o povo americano se unisse, né, sob o espírito de nacionalismo, né, de nacionalidade, melhor dizendo. Nacionalismo eu acho que não seria a forma correta, porque acaba ficando pejorativo, mas de nacionalidade, de união. O índice de aprovação dele teve uma subida, lógico, depois começa a cair de novo, porque a realidade prevalecerá sempre. Mas naquele momento houve uma união, e é o que vai acontecer agora. Muito provavelmente, dentro das próximas semanas, quando novas pesquisas serão realizadas, né, para medir o índice de aprovação do governo, provavelmente o índice da atual administração vai subir, em virtude do ataque de hoje. E atacar a Síria é muito mais fácil do que atacar uma Coreia do Norte. Se ataca a Coreia do Norte, Coreia do Norte vai vir com represária. Em cima de quem? Coreia do Sul, primeiro alvo. Está ali do lado, aliado dos Estados Unidos. Então quem vai sofrer mais é lá, Coreia do Sul. Atacar a Síria vai revidar atacando, sabe? A Síria vai fazer o quê? O Bashar al-Assad é tudo menos louco. Menos louco. Vai tentar uma represária contra o aliado americano, Israel? Ele não é louco. Se atacar Israel, acaba-se com esse problema da Síria. Porque aí, meu amigo, é toda a força militar de Israel, com o apoio dos Estados Unidos lá, com seus destroyers, com seu porta-avião. E acabou. Algo que o governo americano já poderia ter feito isso desde a época do Obama. Para quem acha que eu acho que o Obama é o melhor presidente do mundo, não é, não foi. Foi um presidente muito bom, principalmente no aspecto da economia. Apesar do blá 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 da atual administração. Porém, ele errou. Ele errou na questão da Síria. Ele poderia ter sido mais enfático e ter resolvido, vamos dizer assim, esse problema mais tempo atrás, tá? Então, o que acontece? A medida do atual presidente se tornou positiva, mas a eficácia a gente não consegue medir ainda.
não foi este ataque que vai resolver a guerra da Síria. Depende do que vai ocorrer daqui para frente. Temos de ver o que a Rússia vai fazer, né? Ela não vai atacar os Estados Unidos, mas ela vai fazer alguma coisa. Ela apoia o regime sírio, né? Então, gente, entendam isso. Essa ação de hoje foi mais uma excelente estratégia para melhorar a popularidade, né, da atual administração e tentar desviar o foco sobre as investigações da Rússia. Em princípio, é o que dá para traduzir de tudo o que aconteceu. Parabéns ao presidente pela inteligência. Como eu disse antes, cada um tem as Ilhas Malvinas que podem. Os Estados Unidos têm a Síria, ok? Gente, forte abraço aí, viu? Cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.